Olá, tudo bem? Nessa semana, nós iremos estar abordando o tema sobre os estados e a nossa origem. Então, nós vamos retornar para a nossa apostila, lá na página 26. E para iniciarmos a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os estados e suas capitais. Então, o Brasil é composto por 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele não é um estado e nem possui municípios. É um território autônomo composto por 30 regiões administrativas, ou seja, cidades satélites, exceto Brasília, a capital federal, e sede do governo do Distrito Federal. O Distrito Federal está localizado em uma porção de área que pertencia ao estado de Goiás. Agora nós vamos estar assistindo um vídeo com todas as capitais e seus estados. Acre, a capital Rio Branco. Alagoas, capital Maceió. Amapá, capital Macapá. Amazonas, capital Manaus. Bahia, capital Salvador. Ceará, capital Fortaleza. Espírito Santo, capital Vitória. Goiás, capital Goiânia. Maranhão, capital São Luís. Mato Grosso, capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Paraná, capital Curitiba. Paraíba, capital João Pessoa. Pará, capital Belém. Pernambuco, capital Recife. Piauí, capital Teresina. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte, capital Natal. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Rondônia, capital Porto Velho. Roraima, capital Boa Vista. Santa Catarina, capital Florianópolis. Sergipe, capital Aracaju. São Paulo, capital São Paulo. Tocantins, capital Palmas. Então, aqui nós recordamos os nossos estados e suas capitais. E aí nós vimos aos fundos as bandeiras, né, que representam esses estados. Agora nós vamos até a nossa apostila. Eixo identidade. Quem somos? Vivemos no estado, né, de São Paulo, porém nem todos são nascidos nessa cidade. Muitos saíram das suas cidades, do seu estado e até mesmo do seu país em busca de melhores condições de vida. Então, agora, de acordo com o que vocês têm sobre a vida de vocês, nós vamos preencher esse quadro. Primeiro, nós vamos colocar o nome completo, depois a idade, depois a cidade em que nasceu e o estado em que nasceu. Que nem por um exemplo, a professora nasceu em Campo Grande e o estado é Mato Grosso do Sul. Então, eu preencho a cidade no terceiro retângulo e depois o estado no quarto retângulo. Depois, o país em que nasceu. O país em que nasceu será Brasil. Só se tiver algum dos nossos alunos que tenham vindo de outro país, por exemplo, Portugal, Espanha, e aí vocês podem colocar aqui. Profissão. Em que área você atua? E o seu estado civil. Se você é solteiro, casado, divorciado. Então, aqui nós vamos fazer uma ficha falando sobre um pouquinho da nossa história. Depois, no nosso próximo exercício, é sobre os estados.
Nós temos aqui 26 estados, mais o Distrito Federal, né, que acolhe a nossa capital, Brasília, capital do Brasil. E vocês vão estar pintando para a professora os nomes aqui. Eu tenho aqui Alagoas, Distrito Federal. Podem pintar de uma cor para cada nome de estado. Ou quem preferir, quem não gosta de pintar, pode simplesmente circular os nomes para mim. Tudo bem? Depois, nós vamos para mais uma atividade. Nesse quadro, é só para te auxiliar em relação aos estados que você vai encontrar no caça-palavra, aonde que inicia a primeira letra e aonde que finaliza. E aí você vai estar circulando corretamente. Que nem, por exemplo, eu não posso ir lá e circular Amazônia. Eu tenho que circular Amazonas. Então, eu tenho que verificar certinho aonde que começa a primeira letra do estado e onde que termina para circular corretamente, tá bom? Então, essa tabela aqui com os estados vai te auxiliar a fazer a atividade anterior. Depois, nós vamos fazer mais um quadro sobre as pessoas que vivem na nossa casa, junto comigo. Então, vocês vão colocar o nome da pessoa aqui e o estado que ela nasceu. Então, aqui eu não preciso da cidade que ela nasceu, só o estado. Que nem, por exemplo, eu tenho o meu marido, chama Fernando. Eu posso colocar aqui, Fernando. O Fernando nasceu no estado do Paraná. Ele nasceu lá numa cidade chamada Cambará. Então, eu ponho aqui Paraná ou a sigla que é PR. Quem souber a sigla, põe a sigla. Quem não souber, pode escrever o nome completo. E aí, você vai colocar os demais integrantes que moram com você. O pai, a mãe, ou a esposa, os filhos. E vamos completar esse quadro. Finalizamos aqui a nossa apostila. Nós iremos fazer um pequeno registro no caderno também. Então, no caderno, a gente vai fazer um pequeno ditado. Eu vou mencionar agora essas imagens que estão aqui. Lá no caderno vocês vão registrar. Ditado. E aí vão colocar as palavras para mim. Então, eu vou começar. Caixa. Caixa. Copo. Copo. Sapato. Sapato. Rádio. Rádio. Banana. Banana. Avião. Gaiola. Cola. Cola. Sofá. Sofá. Mamão. Mamão. Café. Café. Boneca. Boneca. Então, depois que nós fizermos este ditado, aí nós vamos fazer mais um registro no caderno. Vocês vão colocar para mim a tabuada do 3, registrando lá, matemática, tabuada do 3, e vou colocar a minha tabuada completa. 3 vezes 0, e aí vocês vão colocar o resultado. 3 vezes 1 e o resultado. E assim até eu chegar. 3 vezes 10, que é igual a 30. Depois, eu vou estar fazendo aqui o triplo. Qual é o triplo de 8 maçãs? É o mesmo que eu fazer 8 vezes 3. Então, eu vou calcular e vou colocar a quantia aqui de maçãs. Depois, o triplo de 12 flores. Então, são 12 vezes 3. Eu vou continuar a quantia aqui de flores. Depois, a quantia de 20 vezes 3, que é o triplo de balões. Eu vou colocar o resultado aqui. Finalizando, eu vou montar essas continhas também no meu caderno, essas operações. E aqui vai ser multiplicação. Vou colocar lá dessa maneira, vou escrever multiplicando no caderno e vou armar as minhas operações. 50 vezes 2, coloco o resultado. Depois eu faço 220 vezes 3 e coloco o resultado. 210 vezes 4, coloco o resultado. 100 vezes 5, coloco o resultado. 20 vezes 6, coloco o resultado. 20 vezes 7, coloco o resultado.
20 vezes 8, coloco o resultado, e 10 vezes 9, coloco o resultado. Só lembrando que todo número multiplicado por zero é zero, não tem valor. E observando que quando eu faço a minha multiplicação, eu utilizo o meu multiplicando, o meu multiplicador, e eu faço assim, 3 vezes 0, coloco o resultado. E eu continuo, 3 vezes 2, coloco o resultado. E novamente, 3 vezes 2, coloco o resultado. Então, eu utilizo o meu número aqui para estar executando as minhas operações. Finalizamos, e aí eu te aguardo na nossa próxima semana. Até mais, tchau, tchau.